Olá, querido ouvinte aqui da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o pastor Felipe Erdman Eusébio, sou pastor aqui na Congregação Evangélica Luterana São Lucas, aqui em Porto Alegre, e tenho a alegria de ter os próximos minutos junto contigo para que juntos possamos estudar a palavra do nosso Deus, refletir sobre ela. Por isso, de coração, agradeço a tua companhia neste momento, quando queremos ouvir a palavra que é do nosso Deus. Estamos mais uma vez com o programa Crescendo em Cristo, sua nova temporada, trabalhando o livro de Gênesis, primeiro livro da Escritura Sagrada. Hoje, de uma maneira especial, o capítulo de número 13, quando nós temos Abrão e Ló num caminho, há uma separação em virtude de uma necessidade e temos ali também um registro da promessa do nosso Deus. E é sobre esse conteúdo que nós queremos refletir. Eu quero ler com vocês todo o capítulo 13 de Gênesis e depois da leitura, então, trazer algumas reflexões que eu fiz, e fui anotando enquanto estava meditando nesse texto também. Quero desejar neste momento que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja comigo e com você, hoje e sempre. Amém. Vamos ao texto então? Gênesis capítulo 13. Abrão saiu do Egito com sua mulher e com tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para um lugar que fica entre Betel e Ai, onde já haviam acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados e sua família. Não havia pastos que dessem para que os dois ficassem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abrão disse a Ló: "Nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda." Ló olhou em volta e viu o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, que esse vale tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim, antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampado até chegar a Sodoma. Ou melhor, Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde havia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: "De onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu darei a você." Assim, Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom.
E ali Abrão construiu um altar para o Senhor. Esse é o texto que nós queremos então refletir neste momento de estudo da palavra do nosso Deus, onde quero destacar então algumas coisas dessa história que nós lemos há pouco. Primeiro nós temos Abraão se movendo, indo de uma cidade para outra, de um povoado para outro, de uma terra para outro. E ele vai sendo guiado por Deus. Por Deus está junto com Abrão nesses momentos e nesse guiar. E junto com Abrão vai então o seu sobrinho, Ló. E uma coisa interessante, se nós olharmos os capítulos anteriores, nós vamos perceber uma coisa. Ló, ele não era do povo de Deus. Ló passou a confiar no Senhor através do seu relacionamento com Abrão. E talvez seja muito provável que Ló tenha ido junto com Abrão para poder se manter firme na confiança no Deus verdadeiro, no único Deus verdadeiro. Um outro detalhe que quero chamar a atenção, nós percebemos que aparecem várias cidades. E esse é um fato curioso da Escritura Sagrada. Nós sempre vamos ver na Bíblia um povo que se move, que vai de uma cidade para outra. Há uma geografia por detrás da Escritura Sagrada. Isso nos diz grandes coisas. Nós percebemos que nós temos ali alguém contando uma história de um povo que está em movimento. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos ver essa movimentação, essa geografia. Ou seja, a nossa fé, o nosso Deus, se entrelaça com todos os aspectos da nossa vida também. Um outro detalhe diz que Abrão já tinha estado naquele local, que ele já havia construído um altar, mas em forma de gratidão, ele de novo faz um culto a Deus. O versículo 4 diz assim, quero ler de novo para vocês. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Se nós formos olhar lá no texto original, no texto hebraico, nós vamos perceber que uma outra forma de traduzir esse texto é Abrão invocou o nome do Senhor. E sempre que esse termo aparece, quer significar, no livro de Gênesis, fez culto. Como o culto ele está presente na vida do povo de Deus desde o Antigo Testamento. Desde lá de Gênesis 4, nós vamos perceber que esse termo faz presente. Passou a invocar o nome do Senhor, invocou o nome do Senhor. E como o culto, então, ele está voltado a esse nome do Senhor. Por isso que nós começamos os nossos cultos com a invocação. Nós começamos justamente invocando não a presença do Senhor, mas o seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A invocação no culto, ele não quer ser uma invocar da presença de Deus, porque Deus está sempre presente. Mas a invocação no culto significa dizer para que esse culto é, de quem esse culto é, quem está por detrás de me oferecendo o culto, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que esse nome do Senhor representa para nós? Esse nome do Senhor representa para nós o Deus que nos criou e continua nos mantendo. Ou seja, tudo que somos e temos vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Deus que nos salvou, o Deus que nos comprou não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue, para nos dar perdão, vida e salvação. E o Deus que nos santifica, que chama, que congrega, que ilumina, que está por detrás da obra e do trabalho, do anúncio, da pregação da palavra. Abraão fez isso naquele momento e nós temos a oportunidade de fazer isso a cada domingo. Note que Abraão vai e o texto ressalta a importância do altar. Nós possamos considerar importante o altar do Senhor. Quando nós adentrarmos os templos de nossas congregações, nós possamos nos lembrar que nós estamos diante do altar do nosso Deus. O altar que simboliza e lembra para nós
a presença de Deus nesse local que para nós é sagrado, nesse local que para nós foi consagrado para ser o nosso ambiente de culto, onde nós podemos ser abençoados pelo nosso Deus, com o perdão, com a sua palavra, com a Santa Ceia. Um outro destaque, Abrão e Ló tinham muitas posses, muitos animais, tanto que estava tendo dificuldade para que eles pudessem se alimentar, os animais, e beber água. E aí diz o texto que os empregados de Abrão e de Ló começaram a brigar e a discutir. Quantas vezes na nossa vida nós brigamos e discutimos por causa de terceiros, por causa de outras pessoas? Nós arrumamos confusão, nós questionamos, nós reclamamos e por aí vai. E aqui nós vemos uma atitude de Abrão extremamente sábia. Talvez tenha aprendido com o erro do passado, que nós já conhecemos, mas aqui neste momento, Abrão tem uma profunda sabedoria, para que ao invés de pensar apenas no aspecto material, apenas em si mesmo, até porque ele era muito mais poderoso, ele tinha direito de fazer e exigir o que ele desejasse, mas ele chama Ló para uma conversa. Isso diz muito para nós, das dificuldades, dos problemas que nós temos com as pessoas, como é importante que nós chamemos essas pessoas para uma conversa, para um diálogo. E aí o que Abrão faz? Ele propõe para Ló dizendo o seguinte: olha, a gente vai ter dificuldade para ficar junto. Nós vamos começar a brigar, discutir, e eu não quero isso. Eu não quero carregar esse peso de consciência. Eu não quero ter uma briga familiar. Quantas brigas familiares nós vemos? Quantas discussões familiares entre irmãos por causa de herança, um querendo às vezes se aproveitar do outro, um querendo mais que o outro, um se achando mais no direito que o outro. E aí nós podemos aprender muito com Abrão. Ele não olha para o aspecto material. Ele sabe que Deus vai guardar. Ele tem confiança no cuidado, na proteção de Deus, na providência divina. E aí ele diz para Ló: Ló, pode escolher. Olha o que você quiser. Escolhe a terra que você quiser. E aí Ló se engrandece. E aí ele olha e vê uma terra fértil, com muita água. Ao contrário de Abrão, ele pensa em si mesmo. E ele diz: é essa terra que eu vou querer. Só que a terra que Ló escolhe é uma terra em que haviam lá povos e pessoas que não queriam saber de Deus. Que ele vivia uma vida no pecado, uma vida cheia de dificuldades, cheia de situações complicadas por causa da imoralidade. E depois vocês vão ver que algo vai começar a acontecer na vida de Ló. Que a escolha de Ló, pensando só na beleza, só naquilo que os olhos veem, sem se importar com o conceito e com o jeito moral daquelas pessoas, foi uma escolha infeliz. Não leva em consideração a situação moral. Nós, por vezes, corremos o risco de fazer isso. Os jovens aí que estão procurando um cônjuge para construir suas vidas, cuidado porque às vezes se olha apenas o estético, apenas o belo, apenas o que é bonito, e se esquece de olhar o caráter, aonde que essa pessoa vive, com quem vive, quais são os seus planos, quais são as suas perspectivas de vida. E por vezes, quando o encanto pela beleza passa, se vai tudo por água abaixo. Às vezes o emprego pode fazer a gente crescer os olhos, independentemente do tipo de emprego que é. Um emprego que de repente me faz ir talvez contra os meus princípios, contra os meus valores cristãos, me faz abrir mão daquilo que eu considero justo. Nem sempre, ou talvez nunca, vai valer a pena
abrir mão de uma consciência e de uma paz com Deus em prol de qualquer valor, qualquer recurso financeiro. Esse cuidado nós podemos ter. Não tem nada mais valioso do que ter paz espiritual, do que ter a consciência tranquila, de poder deitar no travesseiro à noite e dormir, porque nada pesa em nossos corações. Nada substitui a saúde, o amor e o cuidado de Deus na nossa vida. Então, aprendemos aí com Ló que nem sempre olhar apenas para o estético vale a pena para as nossas escolhas. E aí o nosso capítulo termina com a promessa de Deus para Abrão. Deus continua prometendo que Abrão será pai de uma grande nação. Deus continua olhando para Abrão, mesmo com seus erros, com suas dificuldades, com a sua desconfiança de Deus em alguns momentos. Deus continua considerando Abrão alguém importante, alguém que merece a atenção. Não porque Abrão merece, mas porque está como parte do cuidado de Deus para com o seu povo. Porque Deus está fazendo com que o plano da salvação dele continue sendo visto. O plano da salvação continue a caminho para a concretização. Porque dessa descendência vem o Messias. Fica um convite para mim e para você. Confiemos nas promessas do nosso Deus. Confiemos naquilo que Deus nos promete dar, dia após dia. Confiemos a nossa vida nas mãos e nos cuidados do nosso Deus. Porque Ele nos guarda, Ele nos ama e Ele nos protege. E Ele nunca falha em suas promessas. Ele nunca nos deixa desamparados e nem desanimados. Que Deus possa te abençoar, te guardar. Que tu possas celebrar a cada domingo culto a Deus. Invocar o nome do Senhor. Para ti, na sua vida, na sua fé, na sua certeza, na sua esperança da vida eterna. Que você possa cuidar e administrar bem os seus relacionamentos. Não focar tanto naquilo que é material, mas focar no amor, no cuidado para com as pessoas. Que você possa ter boas escolhas e confiar, acima de tudo, nas promessas do nosso Deus, que é fiel. Muito obrigado mais uma vez pela tua companhia. Desejo para ti as mais ricas bênçãos de Deus. Que Ele te abençoe e te guarde hoje e sempre e em todos os momentos da sua vida. Um grande abraço e fique na paz de Cristo. Obrigado mais uma vez pela companhia nesses minutos. Que Deus te abençoe e te guarde. E fique sempre na audiência da Rádio CPT com esse conteúdo maravilhoso que nós temos disponível para nós nos mais diversos meios e formas. Em especial, este programa Crescendo em Cristo, que todos possam crescer no conhecimento, na fé, na esperança e em Jesus. Que assim fiquem todos vocês na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito obrigado e um grande abraço. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.